A gente já começa conversando com o nosso repórter Marcelo Matos, que está na frente da Polícia Federal acompanhando a Operação Compliance Zero, que resultou na prisão do empresário Daniel Vorcaro. Oi, Matos, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Movimentação intensa por aí, conta pra gente. Boa tarde, Márcia, e a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Grande movimentação aqui da imprensa. Vou até pedir aqui para o Pedro mostrar para a gente, porque fica agora a expectativa, a informação que chega é que estão aqui já o Daniel Vorcaro e o Fabiano Zettel, que é o seu cunhado. Eles já estão aqui sob custódia, mas há uma informação de que eles poderiam sair daqui para prestar depoimento, audiência de custódia numa área da Polícia Federal também, da Justiça Federal, ou melhor dizendo, na região justamente dos Jardins. Mas eu lembro que hoje, então, o André Mendonça, que é o ministro que assumiu essa relatoria depois de Dias Toffoli ser afastado, hoje, então, o objetivo, de acordo com a Polícia Federal, é investigar possível prática de crimes de ameaça, inclusive contra jornalistas, corrupção, lavagem de dinheiro e também invasão de dispositivos eletrônicos por uma organização criminosa. O Vorcaro que está sendo, inclusive, hoje detido pela venda e também compra de títulos falsos bancários, toda aquela situação que nós estamos acompanhando, grandes ramificações também no meio político de Brasília, Câmara, Senado, Supremo Tribunal Federal. Então fica toda essa expectativa de onde essa história vai terminar, evidentemente, né? E nós tivemos então esse objetivo de toda essa investigação hoje. Fica agora a expectativa se eles deixarão aqui a sede da Polícia Federal ou até mesmo se vão seguir justamente lá para Brasília, lá, portanto, o Supremo Tribunal Federal que conduz as investigações e também a própria Polícia Federal. Então fica toda essa expectativa. Você falava, né, do sicário, que é o Luiz Felipe Mourão, né, que teria recebido a incumbência, inclusive, de ameaçar e até a possibilidade de agressão a jornalistas, opositores. Então tudo isso vai ser desvendado e começou a ser desvendado, né, Márcia, a partir do momento que o ministro André Mendonça, que é relator do caso, ele concedeu, portanto, o pedido de prisão para o Vorcaro, para o Zettel e também Luiz Felipe Mourão, além do Marilson também da Silva, que é um policial federal que já é aposentado. Fica toda a expectativa, então, se eles vão deixar aqui a sede da Polícia Federal, que fica na Lapa, zona oeste de São Paulo, para fazer, portanto, essa audiência de custódia. Por isso que a imprensa está ali, novamente ali, principalmente os fotógrafos e cinegrafistas, na expectativa de que eles possam sair. Evidentemente que eles chegaram aqui, não falaram com ninguém e entraram diretamente. O que chamou a atenção aqui, o carro do Fabiano Zettel, que é um modelo de luxo, avaliado em mais de 2 milhões de reais, portanto, que ingressou aqui nessa garagem, nesse portão da Polícia Federal ao longo desta quarta-feira. Nós vamos continuar acompanhando tudo e é claro que voltaremos aí com mais informações em tempo real, Márcia. Obrigada, viu, Matos? Eu ia comentar que um carro de 2 milhões não é nada. Esse grupo aí, segundo as investigações, ganhava cerca de 1 milhão por mês do Vorcaro. Vamos chamar os nossos analistas agora, o Mano Ferreira e a Ana Beatriz Rich, para a gente comentar esse caso. Oi, Ano. Oi, Ano é ótimo. Oi, Mano. Oi, Ana. Tudo bem? Boa tarde. Mano, essa investigação, cada vez que a gente conhece um pouco mais sobre ela, fica mais perigosa, né? Fica mais também embrulha o nosso estômago quanto cidadão, né? Esse homem, no teor das mensagens que já foram divulgadas, a gente vê a personalidade dele, né? A personalidade macabra, sombria, de monitorar a vida até de uma funcionária, dizendo que queria realmente acabar com ela, né? Para não usar a palavra que ele usou. A Polícia Federal agora, o que vai fazer com essas informações? Que tipo de indiciamento deve ser feito? E ele deve realmente delatar mais pessoas, Mano? Essa é a grande questão que se faz em todos os corredores de Brasília nesse momento, Márcia. Ótima tarde para você, Aninha, toda a nossa audiência. Nós estamos falando de um caso que torna todas as placas tectônicas da República inquietas. Porque para onde a gente olhe, a gente encontra conexões de Daniel Vorcaro e seu núcleo mais próximo com o poder brasileiro. Se olharmos para o executivo, vamos lembrar que o presidente Lula teve uma recepção fora da agenda
de Daniel Vorcaro no Palácio, o que não é nem um pouco comum. Chegou até lá através de uma consultoria contratada de Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, que foi contratado após uma sugestão do ministro da Casa Civil. Se a gente sai do Planalto e olha para o Legislativo, vamos encontrar as digitais de Daniel Vorcaro em tramitações de projetos que envolveram, por exemplo, a tentativa de mudar o limite de recursos que são ressarcidos pelo Fundo Garantidor de Crédito e que tiveram como autor da emenda Ciro Nogueira, senador da República e ex-ministro da Casa Civil do governo anterior. Se olharmos para outros aspectos na oposição, veremos, por exemplo, Fabiano Zetter, o cunhado de Vorcaro, também preso hoje, liderando a lista como principal doador de campanha do governador Tarcísio de Freitas, doou 2 milhões para a campanha, e do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele doou 3 milhões de reais para a campanha. Ou seja, estamos falando de um personagem extremamente bem conectado, para o qual todas as portas do poder no Brasil se abriam, inclusive no judiciário. Não podemos esquecer da contratação da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, e tudo isso em alguém com práticas dignas de um filme de gangster. Então, isso mostra o tamanho da devassidão que tomou conta da República Brasileira. A questão é: teremos coragem, como país, de encarar essas feridas de frente ou a frente ampla da impunidade vai ser mais habilidosa para jogar todo esse escândalo embaixo de um tapete? O que eu acho é que um escândalo tão gigantesco não há tapete que seja capaz de cobrir. Com certeza. E agora a gente vai ter que colocar luz também para outros crimes. A gente achava que poderiam ser só crimes financeiros, né, fraudes. Mas não. Eu vou até detalhar aqui um pouco do que a Polícia Federal já mostrou nesse inquérito. Por exemplo, as falas que ele fez contra um jornalista do O Globo, jornalista Lauro Jardim. Ele diz: vamos quebrar todos os dentes dele num assalto. A gente tem essa parte aí, olha só. Vou fazer isto. Esse quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes no assalto. Isso ele mandava para o sicário dele, que é esse assassino de aluguel, que monitorava os adversários de Vorcaro. Ele também falou várias coisas absurdas sobre uma funcionária que trabalhava com ele, que não aceitava também algumas situações e começou a ameaçá-lo. Enfim, Ana Beatriz Hirsch. Quando a gente olha para isso, inclusive 2 funcionários, né, do Banco Central estariam envolvidos, a gente precisa realmente rever todo o judiciário, executivo, tudo assim nesse país, né? Parece que está todo mundo contaminado. Márcia, você sabe que eu li a decisão do ministro André Mendonça antes de entrar no ar e eu fiquei absolutamente estarrecida. Não apenas com a parte que diz respeito ao Lauro Jardim, que inclusive foi muito corajoso de colocar a sua cara a tapa, porque a decisão em si não fala o nome dele, mas com relação a todas as outras coisas que o Vorcaro fazia sem o menor pudor. Porque o teor dessas mensagens, trocadas via WhatsApp, que é um aplicativo que, embora tenha certa segurança, não é assim o suprassumo do sigilo e da confidencialidade. Falando a céu aberto praticamente, tudo o que era necessário fazer e tantas ilegalidades. O que me choca é a quantidade de agentes públicos envolvidos. Se você pega essa decisão, você verifica que essas pessoas que trabalhavam junto com o Daniel Vorcaro, elas tinham acesso às informações até da Interpol. Esse é o nível de vazamento para pessoas poderosas que a gente tem aqui no Brasil. Informações confidenciais, não só das esferas políticas públicas, das autarquias, mas até da Interpol, do FBI. E tudo isso era utilizado para quê? Para coagir, para ameaçar, para amedrontar, para que as pessoas não falassem publicamente contra ele ou acusando ele de qualquer coisa. Isso, como o Mano coloca, não é só uma questão de crime financeiro, mas ele é um verdadeiro gangster. É absolutamente estarrecedor que em 2026
quando o assunto defesa da democracia nunca foi tão presente, a gente esteja lidando com uma pessoa que, como mencionado, tem acesso livre a qualquer autoridade pública no Brasil, esteja deliberadamente dizendo que vai forjar um assalto para amedrontar um jornalista que está soltando notas negativas a seu respeito. Esse é o cúmulo da democracia, é o cúmulo da liberdade de expressão. E aí, quando você fala quais outros crimes ele provavelmente vai ser indiciado, eu espero que seja a maior quantidade possível para que esse homem fique na cadeia o máximo de tempo possível. E eu sei que a nossa lei não ajuda muito nesse sentido, mas é realmente estarrecedor. E como a gente estava conversando aqui nos bastidores, isso parece ser só o começo. E quero lembrar alguns fatos que o Mano Ferreira também trouxe pra gente, que muitos políticos andaram no jatinho de Vorcaro. Em várias viagens durante campanha, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliados. Aí agora tá todo mundo dizendo assim, eu não sabia que o jatinho era dele. A pessoa entra num avião e não sabe o dono. Não é possível. Um político de nome, ele entra no avião e não sabe o nome. É muito estranho. Agora todo mundo quer tirar o cavalinho da chuva e dizer que não conhecia o Vorcaro. Inclusive, o ministro Fernando Haddad, numa entrevista recente ao Flow, disse que Lula também não sabia desse encontro, não conhecia direito, que não há amizade de Lula com Vorcaro, que foi um encontro casual, fora da agenda. Então, todo mundo agora vai dizer que não conhece, né? Isso eu acho interessante a gente observar a política brasileira nesse ponto, mas a gente também vai ver que a Polícia Federal vai juntar os pontos e aí eu quero ver realmente provar que ninguém conhecia mesmo. Obrigada, Ana Beatriz Rich e Mano Ferreira. E a nossa enquete do dia é: a solução do caso Master seria uma possível delação premiada do empresário Daniel Vorcaro? Vota na nossa enquete no youtube.com/Jovem Pan News. Manda uma mensagem também no 11 9 13 25 80 55, que é o nosso canal direto com você. Ao longo do programa eu vou ler algumas mensagens.